Bom dia. O meu nome é Lília Moritz Schwartz. Eu sou curadora adjunta aqui no MASP, curadora adjunta para Histórias e Narrativas. E, em nome do museu, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, as nossas palestrantes, mediadoras, que vão estar aqui conosco durante esses 2 dias. Eu queria também agradecer também a presença de todos vocês que vieram prestigiar esse evento e têm nos acompanhado nos vários seminários internacionais que temos realizado aqui no museu. E agradeço, por fim, a equipe do MASP, sobretudo o André Mesquita, que desenvolve esse papel fundamental na concretização desses eventos, cuja importância pode ser aferida em termos do público, e, em especial, por nós, pela equipe curatorial aqui do museu, que, a partir dessas atividades, pode refletir mais criticamente sobre temas relacionados às nossas futuras exposições. Aliás, foi com esse objetivo que realizamos vários seminários internacionais. Um sobre histórias da infância, cuja exposição ocorreu em 2016, 2 sobre histórias da sexualidade. A exposição se encontra aberta e eu convido todos vocês a visitá-la. 2 seminários sobre as nossas histórias afroatlânticas, um em 2016, outro em 2017. Esses seminários anunciaram e estão nos ajudando a preparar 2 exposições casadas, uma no MASP, outra no Instituto Tomi Otaki. Ambas abrirão em junho desse ano. Também fizemos um seminário sobre as nossas histórias indígenas. O seminário foi realizado em 2017 e a exposição deve abrir em 2020. O seminário História das Mulheres e Histórias Feministas faz parte, dessa maneira, de uma proposta mais ampla do MASP, que pretende revisitar sua história, mas também as nossas muitas histórias. Essas são, no nosso entender, e na concepção que Adriano Pedrosa deu a essa sua gestão no MASP, são histórias plurais, abertas e com várias temporalidades e condicionadas por marcas sociais de diferença, expressas por muitas origens, classes sociais, gêneros, sexualidade, regiões e gerações. Aliás, ainda serão várias as histórias que teremos pela frente, sempre aguardando a concepção de que, a partir delas se articulam outras mostras que contam sempre com artistas que viveram em momentos e territórios distintos, dos clássicos aos contemporâneos, dos brasileiros aos estrangeiros. Mas hoje vamos tratar aqui das nossas histórias das mulheres, das nossas histórias feministas, e isso não é tarefa fácil. Em primeiro lugar, pois sabemos que o feminismo não é um movimento unificado e, por isso, usamos a expressão no plural. Caracterizar esse movimento implica, assim, sublinhar a diversidade das posições que o termo abriga e abrigou ao longo da sua história. Em segundo lugar, como mostram os estudos e trabalhos sobre o tema, vale a pena lembrar que, se o termo feminismo foi cunhado no século XIX, e já sei que temos aqui uma especialista na história do feminismo, já sua história é muito mais longa. Ela acompanha as discussões travadas em torno do lugar da mulher na sociedade, o debate sobre a igualdade acerca das diferentes formas para conquistá-la. Diante dessa pauta extensa, as diferentes associações que compuseram o movimento acabaram por construir visões distintas no que tange às formas de luta a serem empreendidas e acerca das estratégias que devem ser colocadas em ação em diferentes contextos políticos. No entanto, e a despeito e respeitando tantas diferenças, arrisco nomear algumas agendas que identificam o movimento feminista de uma forma mais geral. De um lado, a defesa da igualdade e a oposição às diversas formas de hierarquias entre os sexos, oferecem um substrato comum ao feminismo, seja na defesa do direito à igualdade, seja na luta pelo direito à diferença. Do outro lado, o reconhecimento de que a condição da mulher é socialmente construída é também uma certeza que unifica o movimento. Por fim, a identificação das mulheres como um grupo social historicamente oprimido e a luta pela libertação das condições de opressão
representam o terceiro e, no limite, o último dos elementos capazes de unificar os diferentes feminismos. Mas, para além dessas três marcas, é preciso perguntar em que medida existiria uma essência feminina que legitima o estabelecimento desse tipo de vínculo. Dito de outra maneira, em que contextos esses vínculos acabam por atenuar outras clivagens entre mulheres, como as diferenças econômicas, socioculturais, de idade e geração, étnicas e raciais. Em que medida a ideia de uma identidade única que se sobrepõe às demais se sustenta numa situação em que as próprias identidades têm ganhado fluidez e sublinhado a tomada de decisão biográfica por parte de cada indivíduo. Lembro, por exemplo, que as mulheres negras e as mulheres lésbicas iniciaram um movimento de contestação do pressuposto de que as mulheres poderiam ser entendidas como um coletivo social. Com veemência, mulheres negras demonstraram que a retórica das feministas brancas tendia a ser, nessa concepção, etnocêntrica na sua análise da experiência de gênero, de classe e de opressão. De maneira semelhante, coletivos de mulheres lésbicas, trans, argumentaram que essa retórica se baseava na experiência exclusiva das mulheres heterossexuais e de um certo segmento social. Na mesma direção, movimentos de mulheres que aderem ao pensamento pós-colonial, mulheres do terceiro mundo e feministas transnacionais têm exigido uma atenção específica, criticando a visão que considera o sexismo e a desigualdade entre os sexos como um apanágio das culturas atrasadas, em oposição ao que seriam os valores próprios de uma sociedade e uma civilização ocidental. Os movimentos feministas têm revisado noções mais canônicas do feminismo, buscando uma análise mais interseccional do ativismo social. O feminismo como movimento político guarda, dessa maneira, uma relação estreita com os desafios que as nossas sociedades vêm enfrentando no momento. Por sua vez, é inegável como o movimento político tem impactado a teoria social e o campo das artes, abrindo novos espaços para a reflexão, para a investigação teórica e para a criação artística. Se é possível dizer que a década de 60 e 70 marcou de forma definitiva a história política do Ocidente e a luta por direitos civis, sendo que as mudanças promovidas tiveram participação intensa dos vários movimentos libertários, entre os quais o feminismo, já os anos 80 e 90 inauguraram novos paradigmas que levaram ao questionamento dos chamados modelos modernistas. E é inegável, mais uma vez, a participação de pensadoras feministas nesse movimento de rupturas na história do pensamento. Cada uma dessas novas áreas de pesquisa, de reflexão e de criação artística representam novos campos plurais, não apenas por causa das diferentes orientações teóricas, metodológicas e estéticas que introduzem, mas, sobretudo, em razão das questões que vão sendo apresentadas. Nesse movimento mais amplo, a categoria gênero foi promovida pelo feminismo precisamente para criticar e rejeitar a definição tradicional da natureza da mulher através do sexo biológico. A identidade de gênero, múltipla e não binária, representa uma resposta a essas questões, ao mesmo tempo que abre campos para novas reflexões e polêmicas. Fica cada vez mais patente que os feminismos requerem concepções que possam abarcar a diversidade de práticas, de modo a constituir políticas plurais, inclusivas e variadas. Tal utopia ainda está longe de ser realidade, em geral, e de forma muito particular na sociedade brasileira, mas, igualmente, nos acervos dos museus de arte. Por isso, a futura exposição chamada Histórias das Mulheres, Histórias Feministas, terá como objetivo questionar estruturas assentadas não só em nossa sociedade, como também no mundo das artes e, muito particularmente, aqui no MASP. Significará pensar nas várias histórias, mas, igualmente, na história dessa instituição que teve e tem políticas claras na composição do seu acervo e na lógica expositiva. Nesse sentido, eu vou mostrar agora, à guisa de exemplo, um determinado retrato do nosso acervo e da desigualdade
nele existente. Digo retrato, pois não tomei a totalidade das obras, e nem é esse meu objetivo. Pretendo aqui apenas ilustrar e, assim, refletir de maneira mais inicial sobre como o MASP funciona como um espelho, no sentido de refletir e produzir essa situação, com o claro predomínio de homens artistas em nosso acervo, e mesmo no espaço expositivo do terceiro andar, o nosso acervo em transformação. Começo mostrando, então, essa desproporção, e também, por outro lado, de que maneira nós temos tentado, nessas novas exposições, procurado dar um maior espaço para as produções femininas. Por fim, eu tomei um aspecto em particular que penso vai interessar a vocês, o nu artístico. Nesse caso, são ainda mais evidentes e persistentes as hierarquias. Os homens são os artistas, as mulheres, os seus modelos. Bom, eu começo aqui, então, com essa pequena, mas reveladora, na minha opinião, seleção de imagens do acervo do MASP. O grupo Guerrilla Girls, que nós convidamos aqui no MASP, já mostrou o desequilíbrio existente entre no centro, no coração do nosso acervo, e eu vou aproveitar para incluir alguns dados mais detalhados. Errei. Aqui. Vocês vejam que esses são dados do segundo semestre de 2017. Vocês têm o total de autores, total de artistas do gênero masculino, do gênero feminino, 180 que nós não temos exatamente a informação. Aqui também eu gostaria de destacar as aquisições de artistas mulheres em 2017, sempre aqui no MASP, certo? Foram quatro o grupo, né, os 125 itens do grupo Guerrilla Girls, a obra da Terezinha Soares, que estava em exposição aqui no museu, a obra da Rivane, Interdito, que foi apresentada na exposição coletiva chamada Histórias da Infância, e a obra da Celine Condorelli, Conversation Piece, que também fazia parte da mostra Histórias da Infância. Vou passar para vocês agora uma amostra das mulheres artistas no acervo do MASP, com um certo predomínio de artistas modernistas, e a entrada agora maior de trabalhos, peças contemporâneas, mas mesmo assim com várias lacunas. Começo pela Lina Bobardi, enfim, mentora, é uma figura fundamental aqui no MASP, todos vocês sabem, e com um estudo preliminar, né, das esculturas que deveriam ficar no belvedere do museu. Essa que eu encontrei é a obra mais antiga de uma mulher, Alcipe, e vou seguindo aqui, Maria Graham, a viajante inglesa Maria Graham, com o panorama da Baía de Guanabara, Anita Malfatti, artista modernista com a estudante. Essa tela que está exposta agora na nossa exposição Histórias da Sexualidade, da Marie-Clémentine Suzanne Valadon, nus. E vou aqui passando um pouco, comento as que entraram nas exposições que nós realizamos, porque essa é uma tentativa do MASP de sempre incluir essas artistas nas exposições coletivas que nós chamamos aqui de histórias, né? Veiga Neri estava na exposição Histórias da Infância, esse belo retrato. Ana Maria Maiolino esteve nas Histórias da Infância, não com essa tela em específico. Maria Auxiliadora, que tinha um trabalho nas Histórias da Infância, tem um trabalho nas Histórias da Sexualidade, e vai ter uma exposição específica dela nesse ano. Cláudia Andujar, que está na exposição Histórias da Sexualidade, não com essa obra. Liane Chamas, que também fez parte da mostra Histórias da Infância.
Zina Silveira. E destaquei algumas escultoras e algumas fotógrafas. Bárbara Wagner agora está no nosso acervo, está no 3º andar e fez parte da exposição Histórias da Infância. Não sei se vocês lembram do cartaz em que nós tínhamos a tela da Bárbara Wagner e uma tela do Renoir das Meninas, dentro da nossa coleção de têxteis. E agora nós vamos ver as mulheres nuas e seus autores masculinos, né? Eu usei o critério do grupo Guerrilla Girl para a nudez. Eu acho que é um critério bastante interessante, que chama a atenção do que seria, o que nós poderíamos considerar como nudez, e também como há uma subjetividade também, para que a gente possa dizer aqui sim ou aqui não, né? Aqui vocês têm um quadro sobre as telas, sobre nudez expostas no 3º andar. São os números absolutos em setembro de 2017, só quero deixar claro porque como diz o título que nós demos, é um acervo em transformação, então ele não está parado, ele vai sempre se alterando, né? Então, o total de obras cuja autoria é conhecida, e o total de obras conhecidas nos cavalhetes. Isso porque estão descontados artistas que têm duas obras, né, expostas. Então, são apenas 7 mulheres artistas nos cavaletes. Maria Laurencin, Alcipe, Anita Malfatti, Noêmia Mourão, Bárbara Wagner, Maria Auxiliadora e Djanira. Aqui, um caso único, né, de uma mulher, a Madalena Schwartz, uma fotógrafa, que traz um nu masculino. E agora, eu elaborei essa seleção cronologicamente, não será assim que nós trabalharemos na exposição, nós não temos trabalhado de forma cronológica, né? A perspectiva é justamente misturar e tensionar as várias temporalidades, mas para ajudar na exposição, trouxe dessa maneira. Essa é uma tela exposta agora na mostra sobre as sexualidades. Também está na História da Sexualidade, o Angra. Vitor Meirelles, também agora na nossa mostra, na seção de nus. Manet. Eu não coloquei aqui a imagem da bailarina que temos lá, mas uma bailarina mais que vocês podem ver a questão da nudez. Visconti, Pablo Picasso, que está também na exposição, na parte sobre voyeurismo. Matisse, que faz uma dupla relação. Flávio de Carvalho, essa tela está agora na exposição Histórias da Sexualidade. Ernesto de Fiore, o Abelardo da Hora. Boi. O Leão Ferrari, também na exposição. Estou aqui querendo animá-los a não deixarem de ir à exposição, que fecha no dia 17. Albino Braz. Uma série do Albino Braz, né? Eu coloquei só algumas fotografias. E termino por aqui. Na verdade, o meu objetivo foi, como vocês viram, apenas apimentar e animar o seminário, né? Eu vou terminando por aqui, porque essa é só uma abertura e é o seminário que deve começar.